Quero ler, os irmãos acompanhem na Bíblia, os versículos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós já lemos, já oramos, e eu quero, a partir de então, trazer à igreja uma palavra de esperança. Muitas vezes nós, em nossas lutas, ouvimos mensagens que nos conduzem a uma ideia de olharmos para a promessa de Deus, para então descansar nas certezas daquilo que Ele promete, daquilo que Ele é, para então lidar com o sofrimento existente. Mas é fato que muitas das vezes, dependendo da dor que nós sentimos, nós ouvimos, mas não conseguimos praticar. Porque a realidade da dor tem uma voz que muitas das vezes ressoa de tal maneira que nos faz parar de ouvir a voz do nosso próprio Senhor. Mas independente da forma como você vive a sua vida no sofrimento, é importante sermos novamente lembrados que o Deus que faz a promessa, Ele não apenas faz, mas Ele já revela o quadro da realidade prometida. A eternidade não é um conceito utópico no tempo e no espaço. A eternidade é de fato o deleite eterno dos filhos de Deus. É a morada eterna daqueles que Ele escolheu. E isso é uma certeza. Não é um conceito que nós imaginamos e que é imaterial. Mas é algo material, porque alguém viu. E aquele que viu pôde descrever para nós a realidade dessa promessa. E não apenas isso. Ele fez diante dos propósitos de Deus para que eu e você pudéssemos visitar o texto. Olhar pela realidade revelada das Escrituras. E compreender que a dor tem voz, mas o Senhor sobrepõe a ela quando nós passamos a ler e a meditar na sua palavra. Nós estamos diante de um texto, de um livro, muitas vezes pouco pregado, assim como também por nós pouco lido. E por quê? Muitas vezes, nós temos ainda aquele conceito, até oriundo dos nossos pais, de que não é apenas um livro difícil, mas tem figuras de linguagens complicadas e que trazem medo. Quantas pessoas já chegaram para você e falaram: eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo desse livro, por tudo que ele fala. Mas o Apocalipse é o livro da esperança. É revelação da promessa eterna. É de fato a realidade da onde nós estamos e para onde nós vamos. E enquanto aqui permanecemos nessa peregrinação, como podemos
desfrutar do privilégio de ter a habitação do Espírito em nós. Então, olhar para o livro de Apocalipse e encontrar esperança é entender a mensagem do livro. E, queridos, quando João estava preso na ilha de Patmos, ele precisava de consolo. E Deus o consolou com o resumo da história na relação de Deus com o homem, desde a morte e até a realidade eterna na segunda vinda de Cristo. Tudo isso por meio de uma visão que ele recebeu do próprio Deus para escrever, mas não apenas escrever para ele, mas escrever em consolo para dar a outros. E essa mensagem então foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas essa mensagem também está para nós, como revelação de esperança. E a estrutura de Apocalipse, quando ela é compreendida, nos leva a querer ler o livro. Quando nós não compreendemos a estrutura, até mesmo as figuras usadas aqui por João em sua visão, nós temos dificuldade, de fato, de querer ler. Porque nós lemos, não compreendemos, não entendemos o que é isso. Não é? Mas a estrutura do livro de Apocalipse, ela é muito interessante. Porque o livro de Apocalipse ele tem uma mensagem só. Uma mensagem só. E ela se repete por 7 vezes. Sabia disso? Por 7 vezes ela é repetida. E João vai usar um recurso na literatura muito usado na época, e você vê isso claramente na Escritura, que é o recurso da repetição. Então ele vai tomar essa mensagem e repetir ela por 7 vezes, e em cada vez que ele repete nos ciclos a mensagem, ele vai colocar figuras, vai exemplificar com outras ideias, a mesma e a única mensagem que Deus quer dar para o seu povo. Mas que história é essa que se repete? A história que se repete é Jesus vindo pela primeira vez para vencer na cruz, subir aos céus, enquanto a igreja permanece no período da grande tribulação, entre lutas e dificuldades, aguardando a segunda vida. Ou seja, a mensagem do Evangelho, a mensagem desse Cristo que veio, estabeleceu o reino, morreu e ressuscitou para dar vida aos escolhidos de Deus. E agora esses escolhidos vivem já na grande tribulação, passando por lutas e dificuldades, mas na certeza de que nós somos peregrinos aqui. E a promessa é que a coroa da vida já está reservada para todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a mensagem do livro. É a mensagem do Evangelho, uma mensagem que traz paz, uma mensagem que traz esperança. E ele repete então em alguns ciclos. Por exemplo, até aqui o capítulo 7, nós temos 2 ciclos que repetem essa mesma mensagem. O capítulo de 1 a 3, ele abre e fecha o primeiro ciclo. Depois, o segundo ciclo começa do capítulo 4, vai até o capítulo 7. O capítulo 4, nós temos os eventos logo após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Os selos, no capítulo 6, abertos por Jesus, descreve o cavaleiro, e cada cavaleiro daquele representa uma realidade de sofrimento, de perseguição, com o fim de levar a igreja ao aperfeiçoamento. E o 6º selo, do capítulo 6, descreve o fim do mundo. Então, o capítulo 7, ele fecha esse segundo ciclo com uma realidade da habitação eterna, a nossa vida junto ao trono de Deus, com todo o seu povo escolhido para sempre, adorando a Ele. Portanto, essa é uma mensagem de conforto aos crentes que ouvem as palavras da profecia deste livro, como registrado lá no capítulo 22, verso 18, para que tenham ânimo na luta contra Satanás e seu exército, lembrando-os que Cristo já venceu. Em Cristo, os crentes passarão pelo julgamento vitorioso, pois Ele retornará para buscar sua noiva, você, a igreja dele. Portanto, veremos em 4 momentos, nesses versos lidos, a esperança dos redimidos. Os versos 9 a 12 nos mostram os redimidos glorificando e adorando o seu Criador. Veja comigo novamente os versos.
Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Até aqui. Nós temos os versos de 1 a 8, anteriores a esse verso 9, que é a descrição da igreja de forma simbólica, representado no número 144 mil. Esse número simbólico aponta para a realidade da verdadeira igreja, o verdadeiro Israel. Já a multidão descrita aqui no verso 9, quando ele diz, depois destas coisas vi, depois dos selos ele viu, ele vai dizer, há uma multidão, uma grande multidão. E essa multidão é a realidade de todos os redimidos, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, os descritos nos versos 1 a 8, é a igreja como remanescente restaurado do verdadeiro Israel, que Paulo descreve lá em Romanos capítulo 9, cuja a segurança salvífica está garantida, pois eles receberam o selo de redimidos. Por isso que os santos que sofreram até agora, como os selos vão demonstrar para nós no capítulo 6, mas propriamente o verso 11, referindo-se a esses santos, devem esperar um pouco mais, até que o número dos seus conservos, que deveriam ser mortos, também se completasse. Ou seja, quando ele fala dos 144 mil, ele aponta para o verdadeiro Israel de Deus. E ele completa o Israel de Deus com os gentios, quando ele fala da grande multidão. E essa é a descrição da igreja de Cristo. Essa é a descrição daqueles que de fato vão ter o passaporte pelo sangue do próprio Cristo Jesus. Ou seja, é a totalidade dos redimidos, é a igreja invisível. Nós não temos a totalidade, nós não sabemos o número certo, nós não temos aqui descrito para nós a quantidade, nós temos aqui apenas uma ideia de que serão muitos vivendo a igreja invisível de Deus. Mas João vê essa multidão, ele diz que ele não pode enumerar, aglomerada de pé diante do trono de Deus. E de que forma eles estão diante do trono de Deus? O texto diz, com vestiduras brancas. Ou seja, qual é a identidade desses que representam os redimidos? A vestidura branca. E a vestidura branca aponta para o que na Escritura? Para a santidade. E o que nós estamos sendo lapidados para sermos parecidos com Cristo é na santidade, para sermos cada vez mais conforme o nosso próprio Cristo. Ou seja, a identidade dada por João desses que são a igreja invisível é a santidade, a vestidura branca. E o que eles estão fazendo, diz o texto? Eles clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Lá no capítulo 6, o trono divino é descrito como juízo. Mas aqui no capítulo 7, esse trono divino é de recompensa. Os crentes diante do trono ocupam um espaço de honra, recompensados pela fidelidade, diante do Rei dos Reis, adorando aquele que é merecedor dessa adoração. Mas o texto diz que além das túnicas brancas, eles têm palmas nas mãos. Esse termo é uma descrição que aponta para aquele momento em que Jesus Cristo vai entrar em Jerusalém, quando os ramos das palmeiras são colocados no chão, para que ele, montado no jumentinho, pudesse adentrar. E esse contexto assemelha com o contexto do texto de Apocalipse capítulo 9. Ou seja, ele está trazendo à luz a ideia da festividade de um povo que está adorando aquele que está
no trono, reinando sobre eles. Ele diz que esses têm palmas nas mãos e vestiduras brancas. Essa é a cena. Você já parou para contemplar essa cena? Você já parou para imaginar você diante de Deus? Por que você foi criado para ter condições de imaginar coisas? Nós somos criados de forma imagética para imaginarmos as coisas do reino de Deus. E podemos fazer isso. Então você já parou para imaginar como seria essa cena? É fato que nenhum desenho que temos, como quando damos às crianças, vão fazer toda a descrição daquilo que vai ser a realidade nos céus. Mas nós podemos nos alegrar na certeza de que a nossa esperança é que lá estaremos também adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o texto continua, os versos 11 e 12. Nós temos agora no verso 11, dizendo que todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um autor, Grant Osborne, que ele vai descrever algo interessante sobre isso, fazendo um paralelo com os capítulos 4 e 5. Ele vai dizer o seguinte: é uma cena reminiscente dos capítulos 4 e 5, agora vemos todos os anjos, o círculo mais afastado ao redor do trono. Ali no capítulo 5, verso 11, eles se encontravam de que modo? Ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. Enquanto aqui estão em pé, ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. E ele vai afirmar que João, com isso, desejava levar o leitor de volta àquela cena anterior e recriar o espetáculo maravilhoso da sala do trono. Você já parou para observar quando a igreja canta? Que a igreja, quando ela canta e a voz é ouvida, é uma representação, mesmo que imperfeita, aqui neste plano terreno, daquilo que será perfeito lá no céu. Quando nós estávamos cantando aqui essas canções de adoração, e quando nós o fazemos em espírito e verdade, nós estamos relembrando, ou na verdade nós estamos buscando essa esperança da realidade que teremos, quando num só coro cantaremos louvores, face a face com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma mera canção que nós expressamos com os nossos lábios, mas é de fato uma cena de um prelúdio do que será a totalidade no céu. Por isso cantamos. E por isso que devemos cantar de todo o coração e alma, porque nós estamos lembrando dessa cena. Mas se você ainda não fez deste modo, comece a pensar nisso. Comece a cantar e a louvar, lembrando, eu vou fazer isso no céu. Eu vou fazer isso diante de Deus. Agora não o vejo, mas eu sei que Ele está recebendo o meu louvor. Mas lá no céu, Ele não apenas vai receber, mas Ele vai de fato ser algo visível na minha adoração. É por isso que os redimidos podem ter esperança, mesmo diante da dor. Mas a pergunta que podemos agora levantar no texto é: quem fará parte dessa multidão? O versos 13 e 14 nos ajuda a entender isso. O verso 13 diz que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue
do Cordeiro. Uma pergunta feita por um dos anciãos, uma pergunta retórica, não pretende obter informações, mas transmitir um fato. E o fato é, temos que identificar quem são esses que adoram diante do trono. Quem é, que multidão é essa que adora diante do trono de Deus? E essa multidão, querido, segundo o texto, é dos que saíram da grande tribulação. Lembra da profecia de Daniel, capítulo 12, verso 1? Mateus 24, verso 1. Essa tribulação é uma tribulação que já começou. Uma tribulação que começou no nascimento da igreja e perdura até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós já estamos na grande tribulação. Quem, então, é a multidão? Eu e você, que estamos sendo atribulados, mas aperfeiçoados, enquanto somos atribulados, para entrarmos no reino dos céus e adorarmos de coração e alma aquele que deve ser adorado. Tem um autor que ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que a grande tribulação, portanto, começou com o sofrimento de Jesus e agora é compartilhada por todos os crentes que são, com João, coparticipantes. Isso está lá no capítulo 1, o verso 9. Coparticipantes do quê? Na tribulação, no reino e na perseverança que há em Jesus. Nós somos a grande tribulação, coparticipantes com João, na tribulação, no reino e na perseverança que há em Jesus. Esses tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, por isso puderam, em meio à grande tribulação, perseverar com fé durante a jornada da vida. Porque o sofrimento está para nós nesse plano terreno? Porque precisamos sentir dor? Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Jesus, não deveríamos passar pelo sofrimento, mas passamos por diversas questões, sejam questões que cometemos em nossos delitos e pecados, sejam coisas que fazem contra nós e por conta disso também às vezes respondemos em pecado. Mas a questão é o porquê do sofrimento para os crentes. Em Romanos capítulo 5, nos versos 3 a 5, Paulo, ao falar da justificação, ele mostra o porquê do sofrimento. Ele descreve a pedagogia do sofrimento para nós. Ele vai dizer lá, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, por que sofremos? Porque precisamos ser lapidados. Porque sofremos? Porque temos que depender do Cristo que nos salva. Porque sofremos? Porque nós temos que ser também participantes do sofrimento de Cristo Jesus. Porque sofremos? Porque nós temos que enxergar que este plano terreno é passageiro. Lá é o nosso lugar. Por isso sofremos. Para que a igreja compreenda quem é o noivo que vem resgatar a sua noiva. As vestes brancas são de pureza, que para ser vestida, o sangue purificador de Cristo precisou ser derramado. Agora, essas vestes brancas representam a salvação purificadora de Jesus sobre os que são dele. Na repetição da profecia, João diz, lá em Apocalipse 22, verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqueles que recebem vestes brancas, como descrito também a igreja de Sardes, têm os seus nomes escritos no livro da vida. E o que diz lá? É dado à igreja a certeza de que os nomes escritos do livro da vida, ninguém pode riscar. Ninguém pode riscar.
sem purificação pelo sangue do Cordeiro, não há entrada pelas portas celestiais. Não há deleite na presença real e visível de Deus. Não é o homem se achegando a Deus, mas é Deus ao homem, através do sacrifício do seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Não sei se você tem certeza da sua salvação e prova dessa realidade, mas uma coisa é certa: se o sangue de Cristo te purificou de todo o pecado, você pode ter a certeza que você vai morar no céu, porque Ele nos deu o seu Santo Espírito para aplicar toda a obra remidora de Cristo, nos justificar e dizer que esse Espírito, que é o nosso Consolador, habitará em nós até Ele nos resgatar como sua propriedade. Ou seja, o Espírito Santo não entra e sai, Ele entra e permanece. Ele é o selo e penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que você vai morar no céu. O sofrimento não pode ser para você uma falsa crença de que você perdeu a sua salvação, de que você não tem a plena convicção de que você vai morar no céu, de que talvez Deus não está olhando para a sua dor. Não pode, isso é uma falsa crença, porque a crença verdadeira é de que você, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, já tem o passaporte da eternidade, porque o garantidor desse passaporte foi o sangue que revestiu você com vestiduras purificadoras e habitação do Espírito, com a certeza de que você está sendo preparado e consolado para o resgate na segunda vinda de Cristo. O texto continua, os versos 15 e 16 nos revelam que os redimidos são também agora sustentados e servem. Versos 15 e 16, a razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, é aquele que se assenta no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. A razão de estarem na presença de Deus é que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e em um culto serve aquele que está sentado no trono, ou seja, servem em culto no templo eterno de Deus, de dia e de noite. Nós temos aqui, queridos, o cumprimento da profecia de Ezequiel, lá no capítulo 37, os versos 26 e 28, quando ali Deus diz: eu estabelecerei o meu santuário no meio deles para sempre, minha morada também estará sobre eles, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Essa profecia é aplicada para Israel, mas agora é lembrada e aplicada ao novo Israel de Deus, que é a totalidade dos eleitos do Pai. Além de Deus preparar o lugar para a nossa habitação, Ele nos deu o seu Filho Jesus para tabernacular conosco. Jesus, em sua encarnação, Ele tabernaculou com a sua igreja, com o seu povo. Algo que será completo na eternidade, onde lá serviremos em culto contínuo, sem parar, sem cessar, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o texto diz também que essa multidão é sustentada por Ele. Esse tabernáculo se estenderá sobre eles. Para quê? O texto diz: para que eles sejam saciados. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O que João faz aqui é trazer a profecia de Isaías 49, versículo 10, dada aos exilados que retornavam da Babilônia para Israel, que afirma uma das condições resultantes da restauração de Israel na presença de Deus, quando lá ele diz: não terá fome nem sede, nem calor escaldante, ou o sol os abaterá, porque os guiará às fontes das águas. Por isso, Jesus, no Novo Testamento, ele se apresenta como o pão vivo que mata a fome, e a água
que sacia a nossa sede. E por isso que ele relembra também aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 17, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Ainda no capítulo 22, os versos de 1 a 5 de Apocalipse, é descrito para nós essa cena. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus está no trono, e sua tenda se estende à multidão, e ele sustenta. A habitação de Deus, queridos, provê o seu sustento. E isso é pactual. É a forma que ele estabeleceu na aliança que ele fez em Cristo e a nós, seus filhos. Por isso, não precisamos nos preocupar com as necessidades do nosso tempo. Por isso que ele mesmo, Jesus, vai dizer: não andeis ansiosos no que haver de comer, beber ou vestir, porque eu sou o sustento de vocês, eu sou o que vocês precisam, eu sou o alimento que vocês vão encontrar saciedade. Não há outro lugar a não ser em mim. Agora, quanto às coisas materiais necessárias para a sua subsistência, te acalma, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, porque eu sou o Deus da providência. Eu vou dar o pão, eu vou dar o trabalho, para que você tenha vestimenta, para que você tenha que sustentar a sua família. Por isso, não se desespere, não se permita a caminhos de desespero na alma, que levam a doenças, mas de fato confie naquele que é suficiente em todas as coisas, porque ele te chamou, ele te lavou, ele te transformou para ser um com ele. Não temos o que temer, queridos, nem o que se preocupar, porque somos filhos daquele que estende a sua tenda com habitação e nos sustenta. E ele fecha então o verso 17, dizendo para nós: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e nos guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse sustento provê consolo ao seu povo. E veja que agora a figura é do Cordeiro que apacentará e guiará suas ovelhas. O verbo aqui, guiar, conduzir, é usado para se referir a Deus conduzindo o seu rebanho. E nós vemos isso na Escritura. No Antigo Testamento, em Êxodo, Deus conduzindo o seu povo pelo deserto, representando a sua presença na coluna de fogo e de nuvem. Lá em Gênesis, Deus é chamado do pastor de Israel. O Salmo 23 é a realidade de alguém que sabe que Deus é o seu pastor, e por ser o seu pastor nada lhe falta. Ele é protetor, com o seu cajado ele guia. O Novo Testamento, ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, que as apacenta e as guia com a sua voz. Pedro o chama de supremo pastor. É esse que enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos conduzir em toda a verdade. A água é a fonte de vida, e o pastor Cordeiro guia suas ovelhas até ela, como fez com aquela mulher samaritana. Além disso, o texto diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é um dos versículos que mais consola os crentes, porque a certeza desse cuidado pastoral e paterno é que ele vai enxugar nossas lágrimas,
causadas pelos sofrimentos, pela morte, pela tristeza. E isso vai nos mover a perseverar, porque Ele diz que lá nada disso mais precisará. Ele já vai enxugar as lágrimas para adentrarmos glorificados para um local que não haverá sofrimento nem dor. Na visão de João, da Nova Jerusalém, Deus reside com o seu povo e como seu Deus, Ele enxuga todas as lágrimas dos nossos olhos. Essa afirmação é mais um eco da profecia de Isaías 25:8, que promete que Deus aniquilará a morte para sempre, e que o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos. O verbo enxugará é um verbo muito forte, e ele expressa também uma ideia de destruir ou apagar, aniquilar de uma vez por todas. E é isso que Ele vai fazer. Toda dor e toda tristeza terrena serão removidas por Deus para sempre. É isso que nos consola diante das atrocidades desse mundo caído. É isso que nos consola diante da certeza de que vamos sofrer. Mas vamos sofrer para sermos parecidos com aquele que sofreu para dar sua vida em resgate por mim e por você. E deixar claro para nós que o seu sangue, o sangue de Jesus, é a porta de entrada para a morada eterna. E lá vamos morar. Por isso, queridos, nós podemos desfrutar de privilégios que Deus dá no já e ainda não. A igreja reunida já é uma expressão do que viveremos de forma plena no céu. A igreja reunida cantando já é também um prelúdio da realidade da adoração nossa com Ele lá na eternidade. A palavra aberta e exposta é de fato a necessidade dada por Deus para consolo e esperança e compreensão e chamado para aqueles que ainda não foram transformados pelo sangue do Cordeiro. Nós não sabemos a totalidade daqueles que estarão, mas nós precisamos continuar pregando essa mensagem, esse evangelho, para que Deus reúna os seus eleitos, que vão entender, aceitar e pela obra do Espírito Santo serem justificados para serem um conosco e desfrutar dos privilégios da esperança eterna. Eu não conheço nenhum de vocês, nem conheço aqueles que estão nos ouvindo pela internet, mas a mensagem, ela não pode terminar sem apontar para a realidade de que somente em Jesus há vida. Se você quer ter essa certeza para viver neste mundo caído, se você quer de fato se deleitar diante dessa convicção em esperança, busque, se você já é filho do Senhor, cada vez mais conhecer o Cristo que se revela nas páginas das Escrituras. Mas se você que nos ouve ainda não foi transformado pelo sangue de Jesus, o convite é para que hoje você possa entender essa chamada externa e então internamente a obra do Espírito Santo trabalhar em você e você dizer: eu quero, eu aceito, eu preciso desse Cristo, que Ele seja suficiente para a minha vida, me dando esperança para viver a promessa eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Apocalipse, essa é a minha e sua esperança. Que Deus nos ajude, queridos, a viver diante dessa realidade. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.